Bom, a parábola que nós vamos trabalhar aqui é do filho pródigo. A faixa etária é de pré-mocidade. Então, nós vamos usar uma abordagem mais reflexiva, né? As outras salas que vocês forem, vai ter muitos recursos para criança, tal. Essa aqui vai ser muito próxima do que a gente fez em grupo ali, mas com uma dinâmicazinha para vocês se dividirem. A faixa etária de pré-mocidade, né? Sim. Bom, vamos então iniciar pela leitura da parábola. Monique, você quer começar a condução? Aí essa é a parábola do filho pródigo. Tem que passar, tá bom? E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a tua parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Acho que não vai ter o filho mais velho, porque não vai dar tempo, né? Tem mais, a parábola é gigante, né? E a gente não consegue, mas a ideia nossa não é trabalhar toda a parábola, passar, é mais a maneira de fazer, né? Agora é mais a maneira de, né? Mais do que propriamente a... Bom, a primeira coisa, antes da gente entrar na divisão, é a compreensão da história. Acho que tá bom assim, acho que agora já tá bom assim, né? A compreensão da história. Tá clara a história para todo mundo? O que aconteceu aqui? Alguém quer narrar a história? Basicamente, eu vou falar bem simples para a gente ganhar tempo. Um filho fala para o pai: Pai, quero ir embora, me dá minha herança. E ele vai, pega a herança, o pai dá. Ele vai, quando ele chega numa terra distante, o que acontece com ele? Ele gasta todo o dinheiro com um monte de coisa errada. E depois que ele fica bem sem dinheiro, ele passa necessidade, vai trabalhar com os porcos e fica na lama com os porcos. E aí tem um momento especial que ele cai em si, percebe a besteira que fez e tenta voltar atrás, né? Quando ele volta atrás e procura o pai, o que acontece com o pai? O pai corre para abraçá-lo. Então essa é a história. Tem muitos símbolos aqui e na verdade tem um contexto histórico bacana aqui também. Monique, você quer falar do contexto histórico? Prefere que eu fale? Contexto histórico, para a gente, de uma maneira bem sucinta, o pai, um ancião naquela época, né, ele tinha uma posição de uma certa autoridade com o filho. Então o filho chegar e fazer o pedido que o filho fez foi uma coisa muito assintosa, foi um absurdo. O que o filho pediu? Sim. O que significa você pedir a herança? O pai estava morto? Né? Já começa aí, está pedindo uma coisa, o pai nem morreu, já está pegando a herança. Isso é uma agressão. Para uma sociedade como era daquela época, aquilo foi muito gritante.
É. E é uma falta de respeito também. O pai não fala nada, que não aconteceria naquela época, né? Da herança, ele foi embora e faz tudo o que fez. Quando ele volta, por exemplo, uma coisa que o Haroldo Dutra fala numa parábola, um ancião naquela época andava devagar, né? E todo mundo seguia ele. Na hora que o filho aparece, o velhinho sai correndo para abraçar, né? Então, ele não quer saber do protocolo, não quer saber da posição que ele tem, e é o amor do pai que transborda ali, né? E é muito maior do que qualquer convenção humana que faz. Então, são alguns contextos históricos interessantes para a gente ver. Tá? Agora, nós vamos entrar nos símbolos. O primeiro símbolo que tem é o pai. Quem é o pai? O que representa o pai pra gente? Deus, né? Será que escreve? Isso aqui seria como se fosse Deus. Aí a gente tem os dois filhos, né? Que no caso só viu, né? Tem os filhos. Quem seriam os filhos? Nós, né? Em relação à diferença de idade, a gente tenta interpretar que o mais novo é aquele que é menos experiente, que quer se aventurar, né? Aí pai, filhos e a herança. O que seria a herança que nosso Pai Deus nos dá? Então, a gente tem aqui uma parte que a gente pode pensar em várias coisas. A herança pode ser reencarnação, a nossa vida. Quem falou mais? Ensinamentos, né? Vamos agora fazer uma reflexão. Vamos olhar aquele versículo e vamos aprofundar ele. Quais são os bens que Deus reparte entre a gente? O que a gente recebeu que tem muito valor para a gente nessa vida? Oi? Primeiro, a vida. Quando você fala o corpo, a gente está falando da saúde do corpo. Não é? Eu posso, aí, veja a simbologia da parábola. Eu posso desperdiçar esse bem? Não poderia, mas eu faço isso. Né? Tem como eu desperdiçar? É possível desperdiçar? Sim. Então, agora que eu dei um exemplo, que outras coisas que são bens que Deus deu pra gente que nós podemos desperdiçar? A liberdade. Verdade, ele fez isso. O que mais que a gente recebe na vida? Sim. Esse evangelho, porque Os ensinamentos através de Jesus, se a gente tivesse esse evangelho, essa diretriz, como seria? Como seria, gente, ser o evangelho? Sim, as duas coisas. Muito bem. Se Jesus tivesse e a gente não conhecesse o evangelho, que diretriz a gente teria? Como que a gente ia tomar a nossa diretriz? Sim. Fala. Vamos supor... Então, a doutrina espírita é um bem que Deus deu pra gente. O evangelho é um bem que Deus deu pra gente. A natureza... O que a gente faz com a natureza hoje, gente? A reencarnação. A reencarnação. Essa oportunidade, como ela é. Como ela é. Porque a gente mexe nela todinha. Não quero mais isso nessa vida, nem mais isso. E a gente mexe na reencarnação toda, né? Suicídio. Tinha mais um item que você tinha colocado, foi o corpo, vida, evangelho, verdade? Saúde já foi. Foi tudo? Família. O planeta, que é a natureza, né? Mas a família, gente. A gente desperdiça a família? Muito bem. Sim. A gente, na verdade, as virtudes estão em semente, porque a gente ainda não desenvolveu, né? Mas sim, a gente desperdiça a oportunidade de usá-las, né? Agora... Agora, pensando na salinha de evangelização, a dinâmica que a gente pensou seria olhar para esses bens e como que eu dissipo isso. Pode ser uma dinâmica de cada um
escolhe um desses bens e pensa: como eu estou lidando com esse bem que Deus me deu? Como eu trato isso? Como eu cuido do meu corpo? Como eu cuido da oportunidade de ter as lições, né, o espiritismo, o evangelho? Ou então dividir em grupos e conversar, como eu utilizo isso, né? Então, ao ponto nosso, que é a oficina, como eu pego as parábolas e uso elas na minha salinha com as crianças. Então, o que a Monique está trazendo aqui é o seguinte: eu posso, depois de ter listado isso com as crianças, com os pré-adolescentes, no caso nosso, né, eu posso dividir em grupo. Então, vamos dizer que eles são 3. Olha, vocês 3 vão falar sobre o corpo. A gente não vai fazer isso agora, porque não vai dar tempo. Mas vocês 3 vão falar sobre o corpo. E vocês vão ter que responder como é que vai ter ganha um papelzinho, uma prancheta, uma caneta e diz: como é que eu desperdiço ou dissipo, né, a saúde do corpo? E aí vai sair um monte de coisa. Vai pra balada, vai pra festa rave, vai pra não sei o que, usa a bebida alcoólica, etc, etc, etc. Né? São reflexões. Veja. A parábola. Então, sim. Sim, é do desperdício. Porque ele foi pra lama com os porcos. E dissipou os bens. A gente quer entender. Eu recebi os bens. O que eu posso fazer de errado? Como é que eu posso fazer de errado com isso que eu recebi? Qual o objetivo? Oi. Sim. Eu entendo o seguinte, que ele fala, eu uso muito isso, eu trabalho especificamente com pré-mocidade, o significado das palavras. Então, eu fui buscar com eles, eu dei essa aula recentemente, o que significa pródigo. E aí eu acho que ajuda a responder isso daí que você falou. Na verdade, ele vai e gasta toda a fortuna dele no mundano mesmo. Lá quer dizer que ele gastou com... Então, isso. Então, o filho pródigo. O que ele fez? Ele gastou a fortuna com bebidas. Isso é falado lá na Bíblia. Tá lá. Bebida com mulheres, com amigos, e ele acaba com o corpo dele. Exatamente. Ok. Mas o ponto, então, que a gente quer chamar a atenção é que nesse momento é um momento importante. Por quê? Porque nós estamos dizendo assim para o nosso jovem: olha, senta agora, pensa na sua vida, lembra do que você falou com a sua mãe, da maneira como você tratou seus pais, como você fez isso aqui, lembra como você está usando o seu corpo, a liberdade sua para fazer as coisas, você está fazendo. É um momento, você não está acusando a criança, o jovem, nem nada, mas você está dando uma oportunidade dele fazer autoconhecimento e estimular a transformação. Então isso aqui é um momento bom, momentos de reflexão, de estímulo, autoconhecimento e transformação. Passou esse momento, qual é a segunda proposta aqui, Monique? É um momento de reflexão pessoal, mas eles vão discutir como é que o jovem pode desperdiçar o corpo, desperdiçar a família, desperdiçar a liberdade, etc, etc, etc. A gente, como evangelizador, vai deixar para eles a riqueza desse momento de reflexão nos grupos. Porque a proposta não é que saia com algo correto. Olha, o corpo não pode ir para reviver. A reflexão é eles pensarem a partir do que eles elencaram e como é que eles estão dissipando essas heranças. Mesmo que isso depois não seja, então é isso ficou, isso de fato vai atuar neles. É assim que eu vejo essa proposta. Só para ter uma ideia mesmo de como a gente pode trabalhar a parábola. Aí a gente trouxe aqui 3 gravuras. Eles saindo da casa do pai. Ele retornando para a casa do pai. Eu sei, eu botei fora. E aí a gente dá um destaque no momento em que ele está sofrendo e é o momento que ele cai em si. Oi? Destacou bastante a ideia era, com o destaque do recurso de colocar mais brilho, é que às vezes a gente olha para o sofrimento, para aquela aparente desgraça, achando que ali é o fim, né? Quando na verdade isso faz com que ele pare de desperdiçar os bens, né? Que ele depois vai ter que prestar contas daquilo. Quanto mais ele desperdiça, maior a dívida dele com o pai. E ele vai ter que voltar. Então, aquele momento difícil, aí o brilho do
do cartaz é para dizer que será que o momento difícil de sofrimento não é aquele momento que a gente para e vê quanto a gente saiu da casa do Pai? Sim. Iluminada nesse momento, né? Exatamente. De repente, na hora que ele está fazendo isso aqui, o jovem está caindo em si. Gente, eu estou fazendo isso. É um momento importante. Veja como é significativo esse tipo de trabalho. Essas parábolas têm um valor muito grande. E eu acho que é importante, principalmente para o jovem, que ele pega e olha a vida e os sofrimentos, e muitos deles põem o sofrimento como a causa da aflição. Mas com a parábola do filho pródigo, dá para ver que a aflição dele, quem causou foi ele. O sofrimento foi um mecanismo que Deus deu para ele perceber como ele estava distante, como ficar longe de Deus era estar numa terra instável. E levar o jovem a perceber que ele pode mudar a vida dele, mudar a aflição. Dá para o pai, e o pai recebe com muito amor, mesmo sem ele ter chegado. Esse retorno depois do erro é uma das coisas mais importantes que tem, né? Antigamente, assim, não muito longe atrás, muito longe, a gente costumava culpar os pais, né? Pelos nossos erros, pelas nossas decepções. Meu pai, minha mãe. Hoje a gente vem surgindo aí uma geração nova. Eu tenho um sobrinho neto, ele tem 2 anos. Você fala para ele assim, Lael, quem pegou esse lápis? Eu. Hoje um adulto não faz isso. Então, essa parábola é muito interessante, né? Porque faz a gente... A escolha é nossa. Não foi do meu pai, da minha mãe, de ninguém. Eu escolhi essa vida. Isso aí. E aí tem as consequências, né? Muito bem, nós vamos agora encerrar, porque os outros grupos já estão ali, né? Sim. Então, gente, boa exposição para vocês aí.